Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa Semana do Bem-Estar aqui da Derou Filmes. E nós vamos continuar batendo papo com Emanuel Barbosa. Como todos já sabem, Emanuel Barbosa é aromaterapeuta, tarólogo, massoterapeuta, reikiano há mais de 10 anos. Então, tem bastante coisa para a gente falar hoje. E hoje, o nosso tema é sobre aromaterapia, tá certo? Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Vamos bater esse papo com esse moço querido aqui da Derou Filmes. Vamos ver se ele já está aqui. Cadê Emanuel Barbosa? Cadê você, Manu? Vamos aguardar. Ei. Oi, Manu. Olá. Boa noite. Acho que deu um probleminha na sua câmera, não? Na sua internet? Opa! Você me ouve? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? A tua imagem deu uma congelada, Manu. Vamos ver. Vamos ver. Oi, oi, E oi. agora? Oi. Vamos ver. A imagem ainda tá meio distorcida, mas eu já consigo te ouvir um pouquinho mais. Tudo Vamos bem? ver. Esperar um pouquinho. Eu tô bem, como é que tá agora? Agora tá melhorando. Ainda não tá. Agora eu acho que sim. Eu acho que deu uma estabilizada, né? Sim. Opa! Ei. Boa Tudo bem? noite! Seja Tudo bem-vindo. bom? Obrigado, sim. Mais uma live aqui da Semana do Bem-Estar da Derou, né? Tava falando de você aqui para o nosso público. Gostaria que você se apresentasse novamente, né? Porque tem muita gente que ainda não te conhece e quem já conhece só reafirma esse conhecimento desse especialista maravilhoso aqui que eu estava comentando aqui com o nosso público. Fala aí, Manu, se apresenta. Então, pessoal, boa noite. Meu nome Boa é noite, Emanuel Barbosa e como Ana. assim, Ana, uma amiga minha. já deu uma breve adiantada aí assim, mas eu trabalho com terapias alternativas, né, há 10 anos, o Reiki principalmente, e desde então, graças ao Reiki mesmo, eu venho conhecendo outras vertentes, né, que passou pela massoterapia, pela tarologia e também pela aromaterapia, como a gente vai conversar hoje, que é algo bem legal, porque é uma temática que nós usamos no meio holístico, mas ela vai além do holismo, né? Então a gente vai ver que tem uns fundamentos, tem algo que é bem legal ali de a gente conversar e entender um pouco sobre como que funciona a questão do aroma, né? Então a gente vai ver que é algo bem mais complexo. Eu digo que hoje vai ser uma live bem nerd. Hoje a gente vai falar de isso, a gente tem que falar de uns pontos mais técnicos, daí vamos desenrolando, vamos conversando e vamos entender como que funciona essa questão, né, do olfato, da aromaterapia, e, enfim, tudo que abrange aí essa temática. Que legal, Manu. Então, já vou começar com as perguntas. Fala pra gente o que é aromaterapia. Bora lá. Explica aí pra Então, turma. a aromaterapia, né, primeiro, antes de entender o que é aromaterapia, né, eu tenho que, como eu falei, vai ser uma live bem nerd, tem que voltar um pouquinho antes e a gente entender o que é a planta, né? Então, lá no começo da nossa civilização, né, quando o homem ainda não tinha os recursos médicos de hoje, quando não tinha toda essa tecnologia, o que sanava, né, as doenças eram as plantas. Né? Então, não tinha um antibiótico, não tinha o Dorflex, não tinha, né, nada disso para sanar as condições e as patologias. Então, tudo derivava das plantas, né, dos chás, dos sumos, dos cataplasmas, enfim. Inclusive a alimentação, né, que é algo que perdura até hoje, claro, mas como a gente está falando, entender da onde que vem esse poder, né, das plantas e das ervas. Então, essa questão do uso da aromaterapia, né, dos aromas, ele é antiquíssimo, né, e ele é utilizado de diversas formas e diversos mecanismos, né, como eu falei, desde a civilização antiga, por todo o mundo e até hoje. Então, como eu falei, apesar de ser usado no holismo, os benefícios são comprovados cientificamente, além dos energéticos, dos vibracionais, né? Então, a gente vai entender ali que, assim como eu consumo um chá, por exemplo, né, e tenho as propriedades daquele chá,
ao consumir o aroma também, através de diversas vias, né, como nós vamos ver, mas a gente também vai estar usufruindo de diversos benefícios. Então, a aromaterapia não é só algo que é sentir um cheirinho e, é um cheirinho bom, assim, não, vai muito mais além disso, e daí eu acredito que talvez na conversa eu consiga pontuar um pouquinho para entender mais ou menos como que funciona. Sim. Então, aproveita para e fala também como é que funciona essa aromaterapia, né? De que forma, Então qual que é utilizado, enfim, como é que funciona aí? já tá aí o ponto que eu precisava. Então, nós seres humanos, né, a gente experimenta tudo da realidade pelos sentidos, pelos 5 sentidos, né? E o sentido mais primitivo que o ser humano possui é o olfato. Por quê? Porque ele se confiava, na verdade, todo animal, né? Mas se fia no olfato como uma forma de analisar o ambiente. Então, o animal, antes de comer alguma coisa, ele cheira. Nós cheiramos também, né? Para ver se tá bom, se não tá. Muitas vezes você chega em algum lugar e você, né, vem algum cheirinho que você lembra, era o cheiro da casa da minha avó, do bolo da minha avó. E também, né, serve para os aromas, os cheiros desagradáveis, né, pode lembrar uma situação desconfortável. Então, por que que isso acontece? Como eu falei, o olfato, ele é o único sentido que ele tem uma ligação direta com o encéfalo. Todos os outros sentidos, eles possuem vias secundárias e terciárias. Ou seja, é rápido, mas demora um pouco mais de tempo para as informações que vêm pelo tato, pelo paladar e pela visão chegar até o cérebro, até o encéfalo, para que ele possa produzir alguma imagem, né, alguma resposta, e depois fazer com que o corpo reaja. No olfato, então, já é o contrário. Entrou pela narina, já alcança direto o cérebro. Então, a aromaterapia, ela é muito eficiente, é muito utilizada pela sua rapidez, né? Além da eficiência em si, mas pela rapidez em que o aroma, quando ele entra nas narinas e alcança o encéfalo, começa a causar, então, a mudança da fisiologia. Em que sentido? O aroma, né, o olfato, na verdade, ele afeta o sistema límbico. E o que é o sistema límbico? Ele é uma parte do nosso encéfalo que é responsável, né, por algumas de várias funções, mas uma das principais é de regular a homeostase do organismo. Então, o sistema límbico, ele vê o que o corpo precisa e envia comandos para poder trazer ele de novo para um estado de equilíbrio. Tá? Então, o que acontece na questão da aromaterapia? O aroma alcança o sistema límbico e que é responsável também pelas nossas reações psicoemocionais. Então, toda emoção que a gente sente, todo sentimento que a gente sente, é um comando do sistema límbico para o organismo reagir daquela forma. Então, quando eu sinto um aroma, quando eu trabalho com aromaterapia, esse aroma vai adentrar pela narina, ela vai atingir o sistema límbico e que automaticamente, então, vai usar desse aroma para regular as funções do organismo. Então, é aí que a gente vê o porquê que a aromaterapia traz uma calma, ou porquê de inalar, por exemplo, um incenso, um óleo essencial, eu já consigo me sentir um pouco mais desperto, ou trazer uma boa lembrança, ou também, no caso negativo, né, um cheiro desagradável pode trazer uma péssima lembrança também. Então, é algo muito fisiológico e é muito bacana, né? Porque, como eu disse, além de você, por mais que a pessoa não acredite, não goste, isso é fisiológico. Você vai inalar o aroma, por todo esse sistema, como eu falei, que é fisiológico, que é natural, o seu corpo vai reagir em relação àquele aroma. E as propriedades que ele traz também. Porque assim como você se alimenta e as papilas gustativas e todo o sistema como se absorve as propriedades dos alimentos, na aromaterapia as moléculas elas desprendem da planta, do incenso, enfim, do óleo essencial, entram pela narina e também adentram a fisiologia. Então, muitas das vezes, praticar aromaterapia é como tomar um chá. A gente faz o nosso corpo desfrutar daqueles benefícios, seja diretamente ou seja indiretamente. Então, como eu disse, é algo que não dá para escapar. A aromaterapia não funciona comigo. Pode ser que você ache que ela não funciona, mas ela reverbera na fisiologia de alguma maneira, com toda certeza, porque como a gente já comentou até em outras lives, é sistema nervoso central, então ele está sempre aí, né, modulando conforme o que o ambiente oferece. Então, um cheirinho agradável, com toda certeza, pode trazer uma boa lembrança, pode trazer, né, uma sensação de calma, uma sensação de repouso, pode lembrar uma coisa antiga e que nos traga conforto. Então, é um trabalho bem bacana, como eu falei, que vai além do holismo e adentra já essas áreas que são bem científicas, biológicas e fisiológicas. Legal. Alguém fez uma pergunta, não vou saber quem foi, mas eu lembro. Qual a diferença de cheiro e aroma? Não sei se... Então, o aroma é todo aquele, como ele já diz o próprio nome, o aroma ele é sempre agradável.
Tá? O cheiro, então, ele é totalmente amplo. A gente pode sentir, né, como eu falei, um cheiro desagradável, tipo de carniça, né? E automaticamente vem uma situação, né? O rosto já acaba retraindo, né? A gente acaba fechando as fossas nasais para a gente ver o quanto que isso é automático, é fisiológico. Então, por mais que a pessoa não acredite, ela acaba, né, reagindo dessa forma. Então, a principal diferença é isso, né? O cheiro pode ser um cheiro de comida que não é tão agradável, né? Eu, particularmente, assim, eu gosto do cheiro de feijão, mas não é um cheiro tão, né, tão agradável quanto uma rosa. Então, isso é um cheiro. Agora, o aroma, como disse a aromaterapia, ela já reverbera de outra forma. É claro que há odores desagradáveis para pessoas e pessoas, né? Mas, geralmente, por aí há um de trás para estudar. Por que que aquele aroma não agrada a pessoa? Né? Porque, teoricamente, é um cheiro que é agradável a todos. Mas é basicamente essa a diferença. Certo. A nossa live vai ficar salva, sim, tá? Tem gente que está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva aqui no nosso Insta, tá? Fica tranquilo. Até no nosso YouTube também a gente está passando as nossas lives lá para o YouTube. É só buscar Derou Filmes e cursos que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Hoje tem um monte de pergunta, Manu. Mas, Hoje em dia se fala muito em óleos essenciais. É preciso ser um profissional para adquirir e usar? então, não precisa-se. Só que assim, ó, como eu disse, qual é a particularidade do óleo essencial? O óleo essencial, eu vou voltar um pouco. O que que é o óleo essencial, tá? O óleo essencial, ele é um dos bioativos que toda planta possui. Então, não é só um nome comercial. O óleo essencial é efetivamente uma parte da planta. Por que que a planta produz isso? Por diversos fatores. Regulagem térmica, defesa contra insetos, né? Muitas das plantas, por exemplo, a citronela é famoso por espantar animais. Então, o que que acontece? Tudo isso, os óleos essenciais são extratos bioativos das plantas e que têm alguma finalidade para a manutenção da vida da planta. Então, o que que acontece quando eu extraio o óleo essencial? Né? São diversas formas de extrair, geralmente prensagem a frio, mas enfim, são diversas formas. E quando eu extraio isso, ele se torna extremamente concentrado. Então, uma gota de óleo essencial, se uma gota, equivale a 25 xícaras do chá. Então, olha só a potência que uma gota de óleo essencial tem. Tá? Então, daí para a gente entender o quanto que é eficiente, né, como eu falei, como ingerir um chá, mas também o quanto que pode ser perigoso pela alta concentração, pela alta dosagem que tem. Então, posso utilizar, posso comprar, Emanuel, não conheço muito, não pratico, não trabalho, mas quero ter para minha casa. Consulta, consulta um aromaterapeuta ou na loja que você compra, tenta, né, expor o máximo possível qual é a sua intenção para que você possa ter o melhor direcionamento do uso. Errada, ele pode causar Cortada? epilepsia, ele pode causar... Oi? Deu uma cortada, só um pouquinho. Calma, Voltou? internet, por Deu? favor, colabore. E agora? Voltou. Deu? Acho que sim. Voltou? Continuar. Ah, Sim. Você estava então, falando os que é óleos bom essenciais. falar com um profissional. Isso, falar com um profissional, porque dependendo de como você for usar, o óleo essencial ele pode trazer malefícios para a saúde, ele pode causar desmaio, ele pode causar uma epilepsia, ele pode causar aborto em mulheres, tá? Ele pode causar mal-estar em crianças, alguns óleos não são, né, específicos para crianças, então pode se usar, tanto que ele não tem restrições na questão de compra, não precisa de uma receita de nada, mas é interessante tomar cuidado com o que você vai usar, né? Se você já tem um óleo essencial ou pensa em adquirir um, procura um holista, um aromaterapeuta, alguém específico e tenta trazer essa dúvida para que você quer, para que você tenha um melhor direcionamento. Né? Talvez durante a live eu vou comentar alguns erros que as pessoas, né, praticam com o uso do óleo essencial, justamente por falta de informação. Então, reforço, pode ter, é bom, né? A gente pode usar para benefícios desde o bebê até para os animais, mas tem que tomar cuidado com o que vai usar, a dosagem que vai usar, a frequência que vai usar. Então, aquela história, é sempre importante, né? Sempre remediar, né? Saber mediar o que vai ser usado, né? Como vai ser Eu usado. fiquei curiosa agora com a questão que você falou do aborto, né? As mulheres que estão grávidas, então tem sempre toda a gravidez tem que ter muito cuidado, né? Então, com a Tudo. Até na aromaterapia, massoterapia. sim, sim. Então tem que tomar muito cuidado, né? As gravidazinhas, né?
Isso porque muitos dos óleos têm função como emenagogo, né, que é justamente de estimular o fluxo sanguíneo. Então, para a mulher que está grávida, isso pode induzir o parto, pode induzir o aborto. A partir dos 4 meses, existem alguns óleos que são bem bons, inclusive até recomendados para combater os mal-estares da gravidez, enjoo, dores, né, mas são bem específicos, tipo a laranjinha doce e o lavanda. Pronto. Sim. Né? Esses aí já são bem genéricos o suficiente, não precisa de outros óleos para isso. Mas mesmo assim também só depois do 4 mês de gravidez. Então, para te ver como é importante a gente ter bastante informação sobre óleos essenciais antes de utilizá-los. Sim. Alguém perguntou aqui se tem algum óleo queridinho por todos. Tem. Laranja doce, o mais barato e o que todo mundo ama. Ah, todo mundo gosta, é o mais acessível, independente da marca. Como o Brasil. Opa, opa. Só um pouquinho, Manu. Só um pouquinho que a sua voz também começou agora. E agora? Voltou? Ah, não. Tá Voltou? ruim. Calma. Vamos lá. Não. E agora? Oi, oi. Não? Oi, Manu. Oi? Calma. Você Oi? está usando o Wi-Fi, né? Tô. Oi. Desliguei tudo aqui ao redor. Fala um E pouquinho. agora? Olá, boa noite. Imagem Tudo tá, bem? a sua imagem tá estranha ainda, tá? Mas vamos tentar ver se... Oi. Agora, tá me ouvindo? Um pouquinho, pessoal. Eu estou te ouvindo. A tua imagem que tá estranha, mas vamos continuar. Vamos tentar. Se a tua voz, se Vou a tua falar voz então. falhar de novo, é assim, tá? Perfeito. Beleza? Tá? Vou falando devagarzinho aí. Então tá bom. Isso. Então, repete a pergunta para mim, sim, por favor. Então, você estava falando do queridinho, né? Você falou da laranja. Ah, isso. A laranja doce, né? Como o Brasil ele é um dos maiores produtores de cítricos e de laranja, inclusive de exportadores, ele acaba sendo um dos óleos mais baratos de se encontrar e que tem um aroma assim que não existe uma pessoa em 10 anos que eu atendi que não goste da laranja doce. Os outros óleos é bem volátil, varia bastante de pessoa para pessoa, mas o laranja doce é super acessível, bem tranquilo de usar, quase não possui recomendações, fora, claro, que não pode passar óleo essencial e pegar sol. Fora isso, ele é excelente para todas as idades. Opa, olha só, gente, uma dica, né? Não pode tomar sol ao usar os óleos essenciais. Isso é Jamais. muito importante. Isso serve para mim, que às vezes eu passo óleo. Passa e sai de casa. Nossa, eu não sabia, Manu. É bom saber, né? Tá vendo? Não, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque queima, né? Assim como a laranja e o limão queima, o óleo que é concentrado, ele queima. Inclusive os outros, né? Eu tenho o hábito, às vezes, de passar no creme facial, mas aí tudo de noite, de dia, né? Enxágua bem o rosto antes de sair, passa protetorzinho de novo e aí tá tudo certo. Legal. Ó, tem mais perguntas. E você usa os óleos nos seus atendimentos? Nos atendimentos, fora dos atendimentos, na minha vida pessoal, como eu disse, a aromaterapia em si, né, mas já que a gente está no ponto dos óleos essenciais, ele tem uma gama de utilidades. Tudo que a gente usa hoje em dia tem algum extrato de planta. Seja algo no cabelo, seja algo no rosto, seja o sabonete, seja o remédio. O princípio ativo de um remédio é o princípio ativo de uma planta. Então, os óleos essenciais eles podem ser utilizados em larga escala. Eu uso nos atendimentos porque, como eu falei, além dos aspectos que ele ajuda na questão da fisiologia, né, então a lavanda ele é extremamente famoso e queridinho pela insônia, em questão da ansiedade, do estresse. Então, como as pessoas chegam a mim, né, em atendimentos terapêuticos, geralmente nesses estados de ansiedade, de estresse e de tensão, usar os óleos essenciais é uma excelente ferramenta para ajudar naquele trabalho, né, que eu geralmente quando a pessoa vem procurar terapia, né, que dá uma tranquilizada, entra num estado de equilíbrio. Então, uso muito, uso bastante. E como eu falei, né, nos clientes, uso em mim, uso na minha casa, uso meu travesseiro. É banho. Tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se consigo. Óleos ozonizados também são trabalhados na aromaterapia? Então, a aromaterapia, assim, ó, é importante entender que a aromaterapia é uma coisa e os óleos essenciais são outra coisa, né? Então, tipo assim, ó, na questão, enquanto a aromaterapia, sim, pode ser utilizado, né? Mas em questão, assim, dependendo do que é o uso do óleo essencial, que daí, por exemplo, você não pode passar na pele,
né? Ou dependendo num ambiente fechado, você não pode estar consumindo aquilo, né? Essa questão da aromaterapia, aí tem que tomar esses cuidados, né? Já vou até aproveitar essa deixa dessa pergunta, que é algo que confunde muitas pessoas, que é a diferença de óleo essencial e essência. Tá? Então isso é muito comum. Às vezes tu vai numa casa de artigo esotérico e eles estão todos misturados. Já aconteceu de eu perguntar para a pessoa, tá, mas isso daqui é óleo essencial? Ela fala sim. Eu falei, não, não é. Isso aqui é uma essência. Isso aqui uma pessoa não pode passar no corpo. A função da essência é só cheiro. Só. Se usa a essência num produto de limpeza para dar cheiro, mas eu não posso passar na pele como é um óleo essencial. Então, para aromaterapia, eu posso usar óleo ozonizado, posso usar óleo essencial, posso usar incenso, posso queimar uma erva, uma casca de uma erva, é muito comum, né? O louro, o alecrim seco, enfim. Para a aromaterapia em si, sim. Mas agora, se você não faz essa distinção, né, de aromaterapia e tratamento direto com os óleos, de passar na pele, inalar, coisas assim, daí tem que, né, tem que fazer tomar esse cuidado para a gente não induzir e não fazer as coisas erradas. Geralmente as essências são bem baratinhas, não passam de R$ 10. E você nunca vai encontrar um óleo essencial nesse valor. Como eu falei, a laranja doce, que é o mais barato e o mais... é no mínimo R$ 20. Então é sempre bom dar essa olhadinha. Tá muito barato? Tem que tomar cuidado. Tá. Os pets podem usar os óleos, né? Depende, tá? Tem vários óleos essenciais que são bem bacanas para nós, mas que para os animais eles fazem mal e até matam, tá? Então, por exemplo, a melaleuca, né, que é a árvore do chá, nós utilizamos muito para questões de saúde, muito. Depois eu vou falar um pouquinho dele. Mas para os animais de estimação pode matar. A fisiologia, o sistema nervoso deles não consegue processar isso. Né? Então tem que tomar cuidado. Em contrapartida, diversos óleos são muito bacanas porque eles combatem pulga, eles também, né, trabalham a questão da ansiedade, do estresse no animalzinho, mas é aquela história, né? O animal é um corpinho bem pequeno, então a quantidade que se usa ou a quantidade de tempo que fica exposto tem que ser muito menor do que num ser humano ou do que numa criança, né? Que até na criança já se toma cuidado, mas o pet, por ser menor ainda e por ter uma fisiologia diferente da nossa, tem que se tomar mais cuidado ainda. Mas tem óleos que são bem interessantes, sim, para auxiliar nos processos aí dos petzinhos. Legal. Obrigada pelas perguntas, Ana Vaz. Ana Vaz é uma amiga, nossa advogada aqui na Derou Filmes. Adorando! Nossa queridíssima. Então, você falou sobre as crianças também, agora eu fiquei curiosa, né? Tem que ter também muito cuidado, né? Em usar nas crianças, né? Tem que consultar, né? Um aromaterapeuta, né? E um cuidado para criança é o mesmo cuidado que a gente traz para grávidas, sabe? A questão da dosagem é pouca e são óleos bem específicos, tá? Que a gente induz em crianças. Geralmente, quando eu atendo criança que usa óleo essencial, ou é laranja doce, ou é lavanda, ou é camomila. Não uso outros óleos porque eles têm reverberações muito fortes e a gente tem que tomar cuidado em alguns aspectos. Por exemplo, o óleo de gerânio, ele é um óleo maravilhoso. Ele tem um aroma maravilhoso para combater ansiedade, estresse, enfim. Só que ele é um dos óleos que é mais importante, né? Uma das principais funções dele é regular o ciclo feminino. Então, por exemplo, uma menina que não menstruou ainda, não é recomendado que ela use gerânio. Porque assim como o consumo excessivo do frango e o hormônio do frango pode acelerar esse processo, o gerânio também pode desregular ou acelerar um processo que o corpo dela não está preparado ainda. Então é aquela história, sempre tem que tomar cuidado, principalmente se tratando de grupos de risco, grávida, criança, idoso e os pets. Sim. A Ana está falando aqui que ela besunta às vezes os pés das crianças. E funciona, gente. Funciona porque são vários clientes. Lavanda pode, né? Lavanda, camomila e a laranja. Lavanda é um dos poucos óleos que a gente pode usar até puro. Tá? Ele é o coringa assim, dos óleos essenciais. É para criança, é para idoso, para grávida, para insônia, para estresse, para tensão, para gripe, dor no corpo, para tudo a lavanda. Que bom, que bom. E sempre o óleo é essencial, né, Manu? Isso é uma coisa sempre, né? Porque tem óleo que não pode passar no corpo, né? Oi? Tem óleo que não passa no corpo mesmo, né? É só o óleo essencial. Não, os óleos essenciais podem. Tá? Eles só têm que ser, no caso, eles têm que ser sempre diluídos em um óleo carregador, que a gente fala que é um óleo vegetal, tá? Um óleo de girassol, um óleo de gergelim, ou até um óleo de coco, né, que a gente consegue comprar no mercado. Esses outros óleos têm que ser sempre orgânicos.
Então, o óleo de girassol que eu uso em atendimento não é o soia. Não compro ele na prateleira do mercado. Eu vou numa farmácia de, eu vou numa farmácia de manipulação e eles manipulam esse óleo, né, que ele é orgânico, né, 100% orgânico. Agora, o óleo de coco que tem na farmácia pode ser utilizado muitas das vezes mesmo como emergência. Então, o óleo essencial ele nunca vai direto na pele. Como eu falei, ele é muito concentrado. Por exemplo, o tomilho, ele chega a ser cáustico. Então, se você coloca ele em cima da pele, ele queima. Ele cria uma bolha mesmo. Então, ele precisa estar sempre com óleo carregador. Mas é sempre ideal estar passando aí no corpo, na pele. Como eu falei, são diversos benefícios que a gente traz para o organismo. Legal. Ó, tem mais perguntas. É verdade que as plantas possuem aspectos sutis? Como é isso? Como funcionam esses aspectos nas terapias? Pergunta maravilhosa. Então, aqui já entra bem na minha área também holística, né? Apesar de que muitas das pessoas não entendem esse lado desses aspectos sutis, né? Mas eles funcionam como eu disse, né? O óleo essencial ele funciona por duas vias: a olfativa, né? No sentido do sistema límbico que ele se regula, né? Com aquele aroma e causa uma emoção, uma impressão, e também, como eu disse, adentra na pele e isso vai fazer o quê? Vai causar todo um efeito na fisiologia. A questão é que cada planta, né? A maioria das plantas, pelo menos, elas possuem uma funcionalidade muito geral, né, em relação ao que ela representa. Então, por exemplo, quem nunca roubou roubou fruta do pé do vizinho, né? Não, a minha geração, a geração, né, depois de mim já não teve muito isso, né? Mas a tua, sim, provavelmente, a minha, você teve muito isso, né? Tipo, lá o vizinho para roubar uma laranja, né? Então, a laranja doce, por exemplo, que é um dos óleos favoritos, ele é o óleo da descontração. Ele ajuda a trazer essa criança de novo pra gente. Ele combate a ansiedade, o estresse, a palpitação, libera a criatividade. Então não é só aquele efeito que a laranja traz de aumentar a imunidade, melhorar o sistema linfático. Não, existe todo esse outro aspecto que vai trazer para a pessoa também a leveza, a questão da criatividade que está bloqueada. Outro exemplo muito legal, por exemplo, é o cipreste. Já ouviu falar no cipreste? Não, nunca usei. O cipreste é uma árvore que era muito comum de ser plantada ao redor dos cemitérios. Por quê? Porque o cipreste ele é naturalmente uma planta de movimento. Nós usamos ele, por exemplo, no físico para tratar variz. O que é a variz? É o sangue estagnado. Para tratar um abscesso. O que é um abscesso? É um pus estagnado. Então ele ajuda a dar movimento. Por que ele era plantado ao redor dos cemitérios? Para dar movimento para os espíritos que não queriam a sua caminhada. Então, o cipreste ele tem essa função de transmutação, de transformar. Então, se uma pessoa chega para mim reclamando que ela não consegue mudar algum aspecto da vida dela, eu vou utilizar o cipreste para ajudar nessa transformação, para que possa encaminhar o que precisa. O próprio tomilho, por exemplo, como a gente falou um pouco antes. O tomilho ele é um óleo, ele é uma planta que se tu consome, ele te dá vitalidade, ele dá energia, ele dá vigor. Então, antigamente, os guerreiros, antes de ir para a guerra, eles botavam um cachecol de tomilho, justamente para trazer esse aspecto sutil da força, da coragem do guerreiro. Então, as plantas não têm só aquela função, como eu falei, da imunidade, do fisiológico. Eles têm aspectos também sutis que reverberam na nossa personalidade. É muito legal. Teve numa aula ainda que alguém me trouxe um exemplo bem, bem bacana para quem vê Harry Potter, né? Tem uma personagem que é a Murta que geme. E um dos óleos essenciais é o óleo de murta. O que o óleo de murta faz? Ele ajuda aquela pessoa que sabe que reclama para dentro, baixinho, que geme e não consegue botar para fora, não consegue exteriorizar o que. Então o óleo de murta ele vai ajudar a parar de fazer a pessoa gemer, vai fazer a pessoa falar o que ela precisa. Mas para a gente ver justamente que legal, o quanto que tem essa associação da planta, da função dela biológica e de como ela reverbera também num aspecto sutil. Né? Já que a gente está falando de bem-estar, de onismo, de algo que vai um pouco mais além, né, disso que é biológico. Então, esses aspectos sutis, na verdade, é o que eu mais utilizo no meu atendimento. Como tu perguntou que eu uso óleo essencial, uso. Uso para a questão da insônia, para a questão da imunidade, para a questão, né, do vigor, do alecrim, né? O alecrim faz muito isso. Mas uso mais ainda justamente para trabalhar esse aspecto sutil. A pessoa vem com medo, né? Vem com uma insegurança, vem com falta de criatividade, vem com falta de feminilidade. Então, cada óleo essencial possui aspectos que trabalham também essa parte que é mais emocional, mais sutil, assim, mais psicoemocional. Manu, e qual o óleo que a gente usa para o medo, por exemplo? Para o medo, o tomilho, como eu falei, é um dos melhores que tem, é o óleo do guerreiro, como eu falei, então é o que ajuda a dar coragem,
né? E geralmente óleos que, já que a gente fala em aspectos sutis, óleos que são de troncos de árvore, né? Porque o tronco, essencialmente, ele é forte, ele é firme, né? Então ele ajuda a dar esse enraizamento dessa força. Por exemplo, o cedro, né? Que é uma planta que ele tem um caule bem grosso, então ele ajuda bem nessa questão da retidão, da concentração, do enraizamento e da força, né? O olíbano é uma das plantas sagradas pela Bíblia, né? O olíbano, ele precisa nascer no meio do deserto. Então tem toda aquela dificuldade, tem aquele sol quente, aquela escassez de água. Então o olíbano, ele traz essa força, traz essa resistência. São as melhores opções, né? O tomilho, que é o mais recomendado, e o olíbano, que traz força e resistência. Legal, muito bom, muito bom. Vamos seguir aqui, ó. Você pode ensinar uma dica para nós, sei lá, como usar a aromaterapia para o bem-estar? Legal. Vamos lá. Como é que a gente Pensar. usa? Ensina. Vamos lá, vamos aprender. Então, vamos aproveitar a primeira dica. Aproveitando, sim, já a tua pergunta, eu vou fazer um adendo aqui que é bem bacana quando a gente fala de óleo essencial, de que existe todo um debate sobre a questão da ingestão do óleo essencial. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, Emanuel, posso tomar? Eu não recomendo. Por quê? Como eu falei, o óleo essencial é extremamente concentrado. Tá? Tudo que a gente ingere passa pelo nosso fígado. O fígado é responsável por processar qualquer coisa que entra no nosso corpo. Se você ingere aquela gota de óleo essencial, como eu já vi muita gente substituindo a água com limão de manhã pela água com uma gota de óleo essencial, todo dia você vai submeter o corpo àquilo. Aí o que acontece? O fígado, ele não consegue processar de uma vez só. Ele joga de novo para ver a porta e vem para processar de novo. Ele joga de novo para ver a porta e volta para processar de novo. Aí no dia seguinte você toma de novo. Então você vai sobrecarregando o seu corpo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da ingestão. Você já utilizou, Emanuel, para isso? Já utilizei, já usei em alguns casos de tratamento. Mas é como eu falei, é alguém que tem que ser especializado em entender o uso. Por exemplo, a gente não mistura óleo essencial com água. Você não vai tomar aquilo com água. São dois aspectos diferentes. Né? Se você vai ingerir por algum motivo, a gente tem que pingar no miolinho do pão, fechar e engolir, como se fosse um remédio. Tá? Então, já tô até ensinando o contrário. Não ingiram óleo essencial. Faça a massagem, que vai ter exatamente o mesmo efeito. Tá? Mas uma dica bacana, então, para o dia a dia é o famoso escaldapé. Tá? Para quem pratica o escaldapé, que já é um método de relaxamento, né, para o final do dia. Os óleos essenciais, eles são bem bacanas para ajudar. Só que qual é o grande erro das pessoas? Pingar o óleo essencial direto na água. Ele não vai fazer efeito nenhum, porque os dois não se misturam. Tá? Ele só vai ficar ali na água e daqui a pouco vai evaporar e sua fisiologia, nem a aromaterapia vai ser bem aproveitada. Onde é que está a grande dica antes de fazer o escaldapé? Tá? Quem quiser depois aí saber como é que faz o escaldapé, chama a gente. Eu vou botar ali no comentário da live como se faz o escaldapé, mas só para não ter esse detalhe. Mas para usar no dia a dia, quero fazer um escaldapé e usar um óleo essencial. A gente dilui a gota em uma colher de mel, tá? Ou em uma colher de shampoo neutro. Aí a gente faz aquela mistura e depois a gente acrescenta com a água. Aí sim ele vai fazer efeito e a pele vai conseguir absorver. Porque senão os dois, a água e o óleo têm densidades diferentes, eles não se misturam, né? Vocês já viram que, né, a água e o óleo no copo são, né, não tem a mesma volatilidade, então eles não se misturam. Não vai ser diferente no escaldapé. Então, se você quer fazer um escaldapé e desfrutar efetivamente dos benefícios, que aquilo realmente entre na sua corrente sanguínea, e que você aproveite também a aromaterapia, é preciso diluir, ou em mel ou em shampoo neutro. Manu, Outra dica. Isso cabe também para o banho de banheiro, assim, né? Você vai tomar um banho. Também, mesma coisa, tá? Para você não perder, para você não desperdiçar o seu óleo essencial, faça isso, porque senão você vai estar jogando muito óleo essencial fora. Tá? Dessa forma ele vai ser muito mais eficiente. E é muito caro. Isso, exatamente. Sim, continue, desculpe, pode continuar. As dicas. Deixa eu perguntar. Em questão de rosto também, uma dica bem legal, mas só para quem só de noite, tá? Se você possui algum creme facial que você usa, você também pode pingar uma gotinha de óleo essencial que seja específico para face, né? Que trabalhe tipo lavanda, patchouli, camomila, né? Então isso também pode potencializar o efeito do seu creme que você usa, mas lembrando só de noite. Eu ainda não uso não, sabe? Cremes faciais, mas eu coloco no protetor solar. De noite mesmo, né? Não saio óbvio com ele. Mas para a pele poder absorver, boto uma gotinha no óleo no protetor solar, misturo, passo na pele e fico de noite em casa com ele. Né? Aí no outro dia enxago normal e tiro.
Então já são umas dicas aí de como utilizar, fora as clássicas, né? 2 gotinhas no travesseiro, de um óleo de lavanda para ajudar a dormir, né? Eu particularmente aqui tenho um difusor pessoal, a gente pinga uma gotinha de óleo essencial aqui também, e ele fica inalando o cheiro, né? A gente pode aqui cheirar, ou deixa dentro da camiseta que durante o dia ele vai inalando. Então, como eu falei, são diversas formas de a gente trabalhar com a aromaterapia. Mas aí fica 2 dicas, já 3 dicas bem bacanas. Escaldapé, protetor solar e pro travesseiro. Né? Já são 3 aspectos para estar trabalhando aí com óleo essencial no seu dia a dia e nas suas necessidades. Sim, legal. E Manu, e nas tuas massagens você usa mesmo, né? Eu lembro de... Somente, eu trabalho com yoga, massagem Ayurveda, então a gente só usa elementos que são orgânicos. Né? A gente não usa creme, por exemplo, a gente não usa um hidratante. A gente usa óleo vegetal e para potencializar a gente usa os óleos essenciais. Que a yoga, massagem Ayurveda a gente trabalha com os doshas, né? Que são, enfim, isso aí é toda uma outra conversa. Mas os doshas, eles se equilibram com óleos específicos. Né? Cada dosha possui um óleo que ajuda muito no equilíbrio. Então, na massoterapia, como eu falei, são praticamente todos os meus atendimentos. Até na psicoterapia, quando eu faço tratamento de análise, psicanálise, a pessoa não sabe, mas eu pingo umas gotinhas no sofá. Daí ela senta, enquanto a gente conversa, aquele aroma sobe, e a lavanda já acalma, a murta já ajuda a falar, né, o cedro já ajuda a dar uma coesão. Então, eu uso em todos os aspectos do trabalho o óleo essencial, mesmo naquele que, teoricamente, né, não cabe. Como eu falei, na psicoterapia, a gente não vai no psicólogo e falar, vou pingar uma gotinha na tua mão para ser melhor a sua análise. Mas como eu já sei quantos os benefícios, eu vou lá e pingo no sofazinho mesmo que a pessoa vai sentar. Ela nem sabe, só sente o aroma depois. Eu digo, né, aroma tem em casa, eu uso no difusor e tudo, mas tá ali já com uma lógica, com um sentido. Legal, legal, Manu. Muito bom. Super conhecimento hoje, né? Para o pessoal aqui, para o nosso público, para o pessoal que vai assistir daqui a pouco, né? Muito bom estar aqui com vocês. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu acho que encerramos as nossas perguntas. E eu não sei se você tem mais algum complemento para... Não, acho que só como a gente comentou, né, em questão da aromaterapia, como eu falei, a gente sempre tem que tomar cuidado com alguns aspectos. Por exemplo, eu vou trabalhar com incenso, né, quero fazer aromaterapia com incenso. Primeiro, a qualidade do incenso, a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia a gente vê muito esses incensos de R$3,50, R$4, R$5, né, que geralmente são carvão. Tá? Então eles têm aí aquela questão, é fumaça, gente. Não é porque é um incenso que tem uma boa vibração, é fumaça. Né? Então, eu quero fazer uma aromaterapia com incenso. Não dá para ficar num ambiente fechado, tem que ter uma ventilação. Porque senão você pode também estar fazendo mal, assim como você estivesse, né, inalando a fumaça de um cigarro. Né? Então, são aspectos que, sempre como eu falei, antes de fazer qualquer coisa, principalmente quando lida com planta, seja um remédio, seja um chá, seja um óleo essencial, seja um incenso, sempre procura um profissional, para que você não agrave uma situação. Né? Muitas vezes já aconteceu de eu estar com o incenso aceso, no caso, né, descontraídamente na minha casa, e chega um cliente que tem rinite, que tem alergia àquilo. Então atrasou meu atendimento porque deu uma crise de rinite, de alergia, e até aquilo passar. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas fora isso, como eu comentei, é uma seara, é uma área bem bacana de a gente integrar no nosso dia a dia. Como eu falei no começo da live, vai além da minha consciência, né? Os aromas, os cheiros, eles vão causar alguma impressão, alguma reverberação em você mesmo que seja sutil e que você não perceba. Então é algo que pode ajudar muito, assim como pode atrapalhar. Né? Então sempre vale aquela dica da ponderação, do estudo, de buscar alguém profissionalizado, que saiba lidar, trabalhar com isso, para que você somente tenha bem-estar, que você somente desfrute desses benefícios da aromaterapia, do óleo essencial. Tá? E isso pode ser feito até diretamente, né? A gente descasca a bergamota, a gente pode inalar diretamente aquilo. Né? Então, a aromaterapia, ela está no nosso dia a dia de diversas formas para nos auxiliar. Então, que a gente possa expandir a nossa mente, possa abrir, né, cada vez mais as possibilidades, os leques de tratamento. Para a gente sair só do remédio, só da baga, Não, tem outras formas de a gente lidar com isso. E talvez a aromaterapia ela nos coloque em contato com diversos aspectos que a gente não conseguia aceitar. Né? Muitas vezes tem aromas em que a pessoa ela rechaça demais. Né? Às vezes, quando eu faço um trabalho de aromaterapia, é muito comum eu tapar o olho da pessoa e fazer ela inalar 3 ou 4 cheiros diferentes. Né? Em cada cheiro eu pergunto o que ela sente. Aí ela fala, isso me lembrou tal coisa. Esse daqui eu não gostei. Daí eu vou lá e vejo o que é o óleo essencial, o aspecto sutil. É bem o que a pessoa precisa. Ela foge daquilo. Então, aquele aroma para ela Então, é muito bacana a aromaterapia porque ela pode fazer a gente a se entender,
e a trabalhar também os aspectos que a gente já conhece. Né? Ah, eu sou muito controlador, muito rígido, preciso de um óleo para poder liberar isso. Né? Ou então, ao contrário, eu sou muito avoado, preciso me ater rápido. Então, a aromaterapia está aí como mais uma ferramenta, né, para que a gente possa buscar o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar e utilizar no nosso dia a dia para chegar naquele, né, naquele estado bacana que a gente busca, né, que é a nossa maior missão hoje, que é buscar justamente a calma, a paz interior, a serenidade, a tranquilidade. Então, com certeza, chegar em casa e poder botar um óleo essencial ali na parede, no difusor de ambiente, quando você faz as suas coisas, vai fazer toda a diferença. Meu filho está muito agitado, óleo essencial no difusor de ambiente, pode ter certeza que ele vai tranquilizar. Seu petzinho é a mesma coisa. E até nessa época de pandemia, né, os óleos essenciais eles combatem muito também bactérias, né, os vírus, germes, assim. Então é algo para estar, como eu falei, eu utilizo em diversos aspectos da minha vida o dia inteiro, o tempo todo. Então que a gente possa nos abrir para mais essa possibilidade de autocuidado. Que legal, que delícia de papo, gente. Então é isso, né, Manu? Ainda vem mais novidades por aí, né? Essa semana foi a Semana do Bem-Estar aqui da Derou Filmes, né, com Emanuel Barbosa. Semana que vem a gente vai ter mais novidades, daí a gente não pode contar nada, né? E é só seguir a Derou que vocês vão descobrir, certo? Claro, E o Manu vai estar sempre tá por aqui com a certo. gente. Esse mês de março, o Manu vai estar aqui com a gente direto na Derou. A gente tem muitas coisas aí para acontecer. E vamos conversar muito ainda, né, Manu? Tem muito papo Com aí para certeza. gente. Quase não gosto de falar. Mas então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo enorme para todos. Valeu. Manu, valeu. Muito obrigada mesmo, tá? Um beijo Beijo, minha enorme mestra. para você e para todo mundo que estava aqui e que vai estar daqui a pouco, tá bom? Valeu. Tchau. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.